Oi, gente, meu nome é Vitória e sejam muito bem-vindos ao Wikidis Podcast, um podcast que foi feito para contar histórias e compartilhar processos. E o episódio de hoje é o Não Quero Acompanhar. Se eu excluísse todas as minhas redes sociais, eu ainda iria saber de você? Eu sei que se nós somos amigos, se nós somos afetos, em algum momento a gente vai marcar alguma coisa. Mas assim, será que eu ainda vou saber de você? É legal te acompanhar nos stories, ver o que você posta no Twitter sobre o seu dia a dia, mas eu sinto que eu prefiro algumas coisas de antigamente ainda. Eu gosto dessa sensação cotidiana de receber alguma atualização, de aqui, amiga, cortei o cabelo. Aqui, amiga, eu tô pensando em fazer não sei o que lá. Aqui, olha só o que eu fiz. Olha só a comida que eu cozinhei. E só depois essa foto seria postada nas redes sociais. Hoje em dia, eu acho que é mais fácil saber se você foi parar no hospital, se você sofreu um acidente, se você foi assaltado. Primeiro nas suas redes sociais e não porque a gente simplesmente conversou. Eu entendo que é mais cômodo avisar e comunicar certas coisas nas redes sociais, porque dessa forma a gente consegue contactar, né, mais pessoas ao mesmo tempo. Mas eu me pergunto, se com esse costume a gente está perdendo outras habilidades. Eu tenho a sensação de que está todo mundo exausto e indisponível demais para responder mensagem no WhatsApp, para ouvir áudio de 2 minutos, mas paralelamente, tá todo mundo disponível demais para passar horas vendo reels no Instagram, TikTok, stories de pessoas que às vezes não são nem tão relevantes assim pra gente, postando conteúdos, né, que não são tão engrandecedores assim, que vão fazer tanta diferença na nossa vida. Quando na realidade, se a gente estivesse prestando mais atenção nas pessoas que estão à nossa volta e que gostam da gente e que estão se mostrando disponíveis para nós naquele momento, será que não estaríamos nos sentindo mais recarregados, animados e menos sozinhos e exaustos? Porque que o consumo da rede social faz mal, todo mundo já sabe. Mas será que a gente está comprometido a equilibrar isso de alguma forma? Porque eu sinto que não. Eu acho que a gente só se distrai e consome exageradamente uma coisa que a gente sabe que faz mal. E aí a gente fica exausto, a gente fica com ansiedade e vamos lá, né, na rede social comunicar que vamos dar um tempo das redes sociais. E muita gente, de fato, consegue dar esse tempo e ficar sem estar cronicamente online, né? Por dias, o que eu acho que é bom. Mas existe o efeito de abstinência das redes sociais. O mundo, hoje em dia, ele é cronicamente online. E com muita lamentação no meu coração, eu digo que é realmente muito difícil. E vai ser muito difícil daqui pra frente você conseguir estar 100% offline. Eu diria que talvez seja impossível você conseguir estar 100% offline. Em algum momento você vai ter que aparecer. E pensar nisso me deixa um pouco angustiada. A minha geração é a última geração a lembrar o que é viver um mundo sem internet. E eu acho isso bizarro, tá? Inclusive, eu não consigo entender como eu, criança, hiperativa, conseguia pegar um ônibus, lavar uma louça, passar o meu dia sem realmente fazer nada, assim. Sem escutar uma música, sem estar assistindo alguma coisa, sem estar prestando atenção em alguma, sem estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Só estando no agora. E isso é uma coisa que me pega muito, porque o nosso existir, né? Um existir no aqui, no agora, ele sempre foi muito difícil pra mim. Que é uma coisa que eu melhorei muito, mas eu ainda tô muito longe de entender o que é de fato estar presente no presente. Eu tô sempre ou muito no passado ou pensando muito sobre o meu futuro. E eu penso que essa ansiedade que muitos de nós sentimos, a gente vai ter que adaptar ela para o nosso agora, porque ela já faz parte da nossa vida, não tem o que fazer. Ela está guardada no bolso de geral. E a gente vai ter que lidar com isso, a gente vai ter que adaptar a nossa realidade, levando em conta essa ansiedade. Então, eu sei que as coisas, o mundo, tá tudo muito instantâneo, mas eu não quero que a nossa relação seja instantânea também.
Eu quero que o nosso contato seja um contato. Eu não faço questão de que o nosso contato seja sempre instantâneo, mas eu quero que o nosso contato, quando a gente se contactar, seja de fato o contato, presente. E não só uma curtida nos meus stories, uma resposta, você republicando o que eu postei no TikTok ou no Twitter, enfim. E eu tô falando isso tudo, mas eu tô me incluindo nisso tudo também, sabe? Eu não quero interagir com os meus amigos em forma de curtida e resposta nos stories, sabe? Eu quero conversar. Porque, de verdade, assim, isso tudo é difícil porque eu não aguento mais ter que pedir desculpas por demorar a responder, porque ao mesmo tempo que eu falo que eu quero conversar, se as pessoas vierem conversar comigo, pode ser que eu não esteja disponível no agora para conversar. E eu não aguento mais pedir desculpas por demorar a responder e ver as pessoas pedindo desculpas por terem demorado para me responder também. É claro que existem situações e situações, né? Eu acho que a desculpa, ela é sim válida em alguns momentos, do tipo, você mandou um áudio desabafando, angustiado, e eu respondi 3 dias depois. Pô, é chato mesmo, né? Tu precisava de um conselho, um acolhimento ali na hora, e 3, 4 dias depois eu apareço. Agora já era, né? Não adianta nada falar pra pessoa. Porque isso me desperta também uma sensação de, pô, será que eu vou incomodar? Porque como eu sou uma pessoa TDAH, às vezes eu tô muito acostumada a mandar as coisas na hora que vem na minha cabeça, porque senão eu vou esquecer. Antigamente, inclusive, eu mandava às vezes mensagem de madrugada, 5 horas da manhã, porque eu falava, cara, se eu não responder agora, ou se eu não perguntar isso agora, vai chegar no dia seguinte e eu vou esquecer. E às vezes as pessoas achavam que eu tava desesperada, que tinha alguma coisa acontecendo. Por que essa garota tá me mandando mensagem essa hora? Ou até de mal educada mesmo, né? Eu joguei lá a informação de, por exemplo, se eu quero sair com você, eu jogo lá o link, falo, e aí, animas? E às vezes a pessoa me responde com, oi, Vitória, bom dia, tudo bem? Como é que você está? Contudo, todavia, entretanto, eu também, deixa eu me defender, eu também sou a pessoa que pergunta se você tá bem, tá? Então, se você recebeu uma mensagem minha perguntando, pô, e aí, como é que você tá? Como é que tá a vida? É porque eu realmente estou disposta a te ouvir. Eu realmente estou disposta a ler textão seu e ouvir áudio de 10 minutos. E eu não tô zoando quando eu falo ouvir áudio de 10 minutos, tá? Eu tenho amizades, inclusive eu e meu melhor amigo, 2 sagitarianos. A gente fala beça quando a gente tá mal, tá? A gente tá lelé das ideias, dá-lhe áudio de 10 minutos, tá? Eu mando o áudio de 10 minutos e ele me responde com outro áudio de 10 minutos. E a gente vai funcionando desse jeitinho. E eu faço isso. Pode ser que eu demore um pouco para te responder de volta? Sim. Mas quando eu te responder, meu amor, você pode ter certeza que eu vou te mandar outro áudio de 10 minutos, eu vou te mandar outro textão, eu vou te dar toda uma atenção e um feedback em relação ao que você acabou de compartilhar comigo. E assim, por mais que eu goste de encontrar os amigos, as pessoas e estar nesse contato, de atualizar da vida, eu sinto falta dessa atualização um pouco mais cotidiana, sendo feito de uma forma mais íntima, porque acaba que esse cotidiano ficou tanto para as redes sociais quanto para certos tipos de relações. Assim, eu desconfio que muito de uma construção monogâmica do que é se relacionar parece que está no inconsciente coletivo das pessoas, de tipo, eu só posso compartilhar certas coisas e certas coisas do meu dia a dia só faz sentido compartilhar com uma pessoa que eu estiver me envolvendo romanticamente, estiver ali quase todo dia trocando uma ideia. Então, às vezes, eu fico um pouco nessa brisa, sabe? E fico pensando nisso, amigas. Eu quero saber se você tá com sinusite. Se sua semana de trabalho foi ruim. Se você teve um piriri. Se você esqueceu sua marmita em casa. Se você mudou de visual. Se você tá na fila da lupa. Se você testou uma receita que deu certo. Entendeu? Eu quero saber, eu quero receber fotinhos, eu quero receber áudios, eu quero saber essas coisas cotidianas da sua vida. Se você perdeu o busão, ou se hoje o busão parou bem na sua frente para você ser a primeira a subir, bem princesa do subúrbio. Eu quero saber desses detalhes. Geralmente, esses detalhes as pessoas compartilham com namoradinhos, né? Com ficante prêmio, com pessoas que vocês estão se relacionando romanticamente. Eu acho que eu faço um protesto aqui de que isso tem que acabar, tá? Não só deixar isso pra rede social e para as pessoas que vocês estão se relacionando romanticamente. A gente precisa, na minha opinião, né? Que esse podcast se chama Vicky que disse. Eu vim aqui falar as coisas que estão na minha cabeça. Mas eu acho que eu sinto falta, assim, bastante de. Inclusive me incluindo, tá? Quando eu falo que eu sinto falta, eu sinto tanta falta de receber isso, como de fazer isso com as outras pessoas também, tá, gente? Porque vocês podem estar me escutando aí, tá falando. Quem não me conhece, né? Deve estar pensando, nossa, a Vitória, ela super manda as coisas dela pros amigos. Não, eu sumo.
Às vezes eu sumo, às vezes ninguém sabe de mim, às vezes eu demoro uma semana para responder, mas assim, toda essa reflexão aqui eu estou me incluindo tanto no pedindo para receber quanto falando, cara, e se eu tentasse aqui? Mudasse um pouco a dinâmica, né, das relações. E eu tinha escrito o título, né, desse episódio ano passado, né? Eu já falei que eu escrevi alguns episódios quando eu tive a ideia desse podcast, até para mais ou menos junho, julho desse ano. Porém, quando chegou agora no ao vivo, né? O momento de gravar ele, eu realmente saí de algumas redes sociais que eu tinha. E isso era uma coisa que. Assim, eu já saí das redes sociais em alguns momentos da minha vida, tá? E teve alguns momentos que eu saí porque ou eu tava sofrendo romanticamente, assim, de tipo, eu quero ficar um tempo sem ver, sem saber das coisas dessas pessoas. Teve uma época que eu saí na pandemia também, porque fiquei um pouco nessa ansiedade de tipo, cara, não quero saber o que tá acontecendo no mundo, vou ficar alienada. Mas eu nunca saí da maneira com que eu saí agora, assim, não existe nada exatamente ruim acontecendo na minha vida agora. Eu estou bem. Estou um pouco ansiosa com questões de faculdade, trabalhos para entregar, etc, etc. Mas não existe nenhum motivo grande que fez eu sair das redes sociais, porque às vezes as pessoas interpretam de tipo, ela quer sumir. Não, eu não quero sumir. Inclusive, eu quero estar presente, mas de uma outra maneira. E eu ficava muito nessa brisa de tipo, cara, e se eu deletasse tudo, assim, que impacto isso teria nas minhas relações? Que impacto isso teria com os meus amigos? Que impacto isso teria nas minhas relações com afetos, né? Como seria o flerte? Da pessoa sabendo que eu não tenho Instagram, que, tipo, ela não vai poder fuxicar a minha vida e saber como é que tá meu dia a dia, o que é que eu tô postando nos stories, quem são minha família, os meus amigos, aonde eu tô, o que é que eu tô comendo, o que é que eu tô fazendo, como é o meu bichinho de estimação. Sabe, a pessoa ela vai ter que saber da minha vida me conhecendo. Só que as coisas estão fluidas, né? As coisas estão instantâneas, assim, será que vai rolar, né? Será que vai dar certo? O mundo sem redes sociais. Só que eu tenho algumas amigas, assim, que estão há um tempo sem redes sociais. Há um tempo que eu digo, há um tempo mesmo, tá, galera? Tipo, é mais de um ano e assim. Elas foram pessoas que me inspiraram muito, assim, a esse desejo, porque toda vez que eu conversava com elas, eu sentia que elas funcionavam numa velocidade super diferente da minha, sabe? É como se a gente que tá cronicamente online, a gente estivesse no 1.5, no 2.0 e a pessoa tá lá vivendo a vida normal. Sabe, às vezes eu falo, você viu tal coisa, viu tal coisa? Você viu coisa idiota que fulano fez? A pessoa não faz ideia. Eu achava isso tão chique, eu falava, ai, cara, que bênção, sabe? Que, ainda bem que você não viu. E assim, era aquela coisa da novidade, né? Do compartilhar as atualizações da vida. Com calma, quando você encontra a pessoa, você fala, então, tem isso acontecendo, manda mensagem. É de novo resgatando um pouco essa coisa íntima e um pouco do mistério, da curiosidade também. E eu lembro que as outras vezes, né, que eu deletei minhas redes sociais, eu ficava com um pouco assim de abstinência, sabe? De pegar no celular e achando que eu tô perdendo alguma coisa. Ou só o vício mesmo, né? De pegar o celular e ficar ali rodando, passando dedinho, sendo que. Eu nunca fui uma pessoa cronicamente online assim, na verdade. Eu sempre fui online, mas não tanto assim. Eu acho que até a criação desse podcast, como eu tava sempre toda semana postando um episódio, né, e postando coisas de divulgação do episódio e pesquisando, né, sobre assuntos, tentando ver coisas que me inspiram em formatos de vídeo. Eu ficava pensando, eu acabava que eu me distraía e eu ficava lá 3, 4 horas. Ficava lá mó tempão e eu falava, gente, o que que eu tô fazendo aqui? Já passou horas e eu nem sei o que eu tava fazendo, porque é tanta informação que você se perde. Isso é uma coisa que acaba me incomodando também, assim. Eu até já fiz as pazes com isso, em relação ao Vic que disse, porque eu entendo que se eu postasse vídeos em tal plataforma, eu postasse cortes de tal e tal jeito, eu fizesse mais divulgação de tal e tal jeito, seguisse um formato, seguisse uma ordem cronológica das coisas, postasse em tal horário, né? Fazendo o algoritmo gozar, né? Tipo, fazendo o que as redes pedem pra você fazer. Pode ser que esse podcast chegaria em mais pessoas mais rápido, né? E eu faria mais amizades, né? Eu teria mais amigas.
Porém, não é a realidade que tem como se adaptar a mim agora. É o meu último ano da faculdade e eu não tenho como estar cronicamente online assim. E a faculdade de psicologia, ela mexe com a gente, né? Não mexe no sentido ruim, assim, mas ela transpassa a gente, né? Principalmente porque os seus últimos momentos na faculdade, né? Você precisa, de fato, botar os pezinhos ali no que é ser psicóloga, né? E você precisa atender, você precisa cuidar de pessoas, você precisa se cuidar para você estar cuidando de pessoas. Então, é como se a preciosidade do meu tempo ela precisasse estar muito na vida real, sabe? O meu tempo, a minha atenção, o meu presente, ele precisa estar na vida real e não tanto na vida online. Então eu acabei fazendo as pazes com isso, que isso era uma coisa que estava me angustiando também, por isso que deu uma atrasada, enfim, nas coisas. Eu não vou mais postar episódio toda semana, vai ser de 15 em 15, uma vez no mês, vamos ver, porque eu preciso respeitar o meu agora, que tá demandando atenção e prioridade para outras coisas. Só que eu fico pensando de, cara, depois que isso tudo passar, essa fase passar, pode ser até que, com certeza, né, eu vou cuidar mais e produzir mais coisas de divulgação e formatos, etc. Mas, ao mesmo tempo, não me deixa à vontade, assim, essa coisa de eu ficar escrava das redes sociais e tá sempre ali, alimentando. Pô, já teve uma galera pra mim que chegou e falou, cara, TikTok você tem que postar vídeo todo dia, você tem que postar vídeo mais de uma vez na semana para ele poder entregar. Eu fico, cara, eu não quero. Eu não quero estar fazendo isso, pelo amor de Deus. E enfim, eu queria dizer que a minha experiência de estar, sei lá, uns 15 dias sem redes sociais, pela primeira vez, assim, né, como eu expliquei. Acho que influencia muito o motivo de eu ter saído ser diferente, né, das outras vezes que eu saí. Pela primeira vez eu não tô sentindo vontade nenhuma de voltar, tá? Pelo menos por enquanto. Pode ser que daqui a um mês, daqui a uma semana eu esteja lá de novo, né? Mas eu não tô sentindo nenhuma vontade de voltar. Eu não tô curiosa pra saber o que tá acontecendo, porque a gente sempre acha que a gente tá perdendo alguma coisa quando a gente volta. A gente não tá perdendo grandes coisas assim. Eu lamento por essas pequenas atualizações dos meus amigos, né? Porque eu tenho amigos que são muito queridos, assim. Tenho amigos que compartilham músicas ótimas nos stories. Eu tenho amigos que compartilham piadas incríveis, memes incríveis. Eu tenho amigos que são os próprios memes, né? Que os melhores amigos desses amigos são, tipo assim, um alívio cômico no meio da semana. Você abrir stories daquela pessoa e você fala, esse amigo querido, vamos lá. Ver o que essa pessoa tá falando, o que essa pessoa tá fazendo. Essas questões, assim, um pouco, eu lamento um pouco, assim, de estar perdendo entre muitas aspas, mas ao mesmo tempo não é o suficiente, assim, pelo menos ainda, de me fazer querer voltar. E eu fico pensando se isso vai dar algum prejuízo para as minhas relações de amizade, se isso vai dar algum prejuízo para a minha vida amorosa, né? Como serão os meus afetos, os meus flertes estando offline. Mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu tô muito curiosa para descobrir e descobrir sozinha também. Por isso que o nome desse episódio é o não, entre parênteses, quero acompanhar, porque ao mesmo tempo que eu não quero fazer parte disso, eu quero acompanhar a vida dos meus de uma forma mais íntima, mas que tô tentando encontrar a forma mais saudável de fazer isso. E eu percebi que estando longe das redes sociais, eu tive mais vontade de conversar com as pessoas. Olha só que loucura. Eu fiquei bem mais simpática no WhatsApp, fiquei mandando mais áudios, fiquei mais assim, compartilhando coisinhas. Tipo, olha só que eu tive mais tempo, né? Porque eu não tava horas rolando a caralha do meu celular, então eu tive mais tempo e com mais calma, assim, sabe? Pra dar atenção a cada pessoa, mesmo ainda a vida sendo um pouco corrida. Tipo, por exemplo, no momento que eu tô gravando esse episódio, eu sei que eu tenho que responder pelo menos umas 3 pessoas que estão falando comigo. Mas assim. Sem neura também, sem ansiedade. É uma coisa que eu vou fazer e vou fazer tranquila, porque eu não estou horas rolando e sendo bombardeada de informações. E isso pro meu TDAH também está sendo maravilhoso, porque estou conseguindo ler, estou conseguindo, me permitindo ficar entediada. Voltei a fazer, umas coisinhas que eu fazia de cerâmica, né, de hobby, para poder a mente se silenciar, sabe? Tô voltando com essas atividadezinhas gostosas, a pintar mais, a desenhar, né? Tanto no tablet, como vocês sabem que não só os desenhos que eu coloco na capa dos meus
episódios, eu faço outros também, né, por distração, que às vezes não tem nada a ver com o tema de episódio. E mais difíceis, né, e fico testando às vezes umas técnicas, umas coisas que eu pesquiso, enfim. Então tem sido gostoso, assim, estar. Vamos ver até que ponto, né? Mas eu planejo ficar um tempo, assim, sabe? Porque eu quero ver se. Eu quero ver o impacto. Então, para eu ver impacto, eu preciso ficar um tempo relativamente bom, assim. Pode ser que eu não consiga, tá? Pode ser que. É por isso que eu tô falando. Eu sou hipócrita. Já digo, eu sou hipócrita. Pode ser que daqui a uma semana eu volte, mas assim. O meu agora, eu realmente estou com essa vontade de ver o impacto que isso vai causar na minha vida. Que acredito que vai ser mais positivo do que negativo. E para finalizar este episódio, eu gostaria de chamar uma amiga, uma querida, a Camilinha. Ela foi uma querida que me inspirou a sair das redes sociais, né? A Camilinha, ela é essa pessoa offline. Ela sempre, acho que desde que eu me entendo por gente, assim, desde que eu sou amiga dela, mesmo quando ela era online, ela já era uma pessoa meio low profile, assim, né? Inclusive, eu acho que quando a gente estava conversando sobre isso, né? E eu ouvi o áudio que ela estava fazendo, ela teve uma parte que ela falou que ela não sabia o que que era essa frase low profile. As pessoas falavam, você é tão low profile, e ela é tão low profile que ela não sabe o que que é ser low profile. Enfim, gente, fique com a Camilinha maravilhosa e vamos ver o que ela tem para falar sobre o processo dela de viver uma vida offline. Oi, pessoal. Antes de me apresentar, eu queria jogar uma situação para vocês. Quem aqui já se pegou mexendo no celular, abrindo um aplicativo de conversa, de rede social, quase que involuntariamente? E aí, quando você olha para o celular, você fala: quem abriu isso? Bom, isso já aconteceu comigo diversas vezes e ainda acontece um pouquinho. Mas depois de sair das redes sociais, isso diminuiu bastante. E para o meu caso foi bem importante. Bom, eu sou Camila Maganha, nutricionista, e estou aqui participando desse episódio a convite da Vicky, minha queridona, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar. O que faz a gente querer continuar ou sair das redes sociais? Antes de sair desse mundo maravilhoso, e às vezes nem tanto, eu mexia bastante nas redes sociais, não era tão engajada até um certo momento, mas eu gostava de ver, de acompanhar os amigos, não postava muito sobre a minha vida, já não era uma coisa muito minha. Ali pelo meio da rede social a gente acha que a gente está próximo, né? Que a gente está conhecendo numa distância que às vezes é comum da vida ou da vida atual. A gente tem tanta coisa para fazer, tem tanto compromisso, tem tanta coisa para prestar atenção. Por que não saber um pouquinho da vida do meu amigo, de alguém da minha família, por ali, por uma foto, comentar, curtir? Então era mais ou menos por aí até o final da faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar com a parte clínica, atendendo os pacientes, né, justamente no momento da pandemia, então vamos de rede social. E lá fui eu, montei um perfil profissional, era bem engajada, gostava mesmo de ver as tendências do momento e passar informações para o meu paciente, recebia feedbacks dos pacientes, de gente que era conhecida dos pacientes, de colegas da faculdade, de colegas de trabalho, nossa, era o máximo inclusive para estourar a minha atenção. Então, assim, para uma pessoa que tem já um diagnóstico de ansiedade, como eu, foi um momento que eu comecei a perceber, opa, eu tô jogando isso daqui como válvula de escape muito possivelmente, mas vamos tocando barco, né? Eu preciso disso para minha profissão, tá todo mundo procurando por profissionais pelas redes sociais também, é uma forma da gente conhecer o profissional, né, até certo ponto, e eu preciso fazer isso, vamos lá. Era do meu interesse me expor, botar meu rostinho ali para todo mundo conhecer? Não, nunca foi, porque eu realmente sou muito tímida, mas vamos que vamos, é pelo profissional, vamos nessa. E aí eu realmente passei um bom tempo trabalhando bastante, e isso me trouxe uma coisa muito positiva, que foi realmente a minha cartela de clientes aumentando, e pessoas gostando do conteúdo ou pedindo outros tipos de conteúdo, então era uma troca legal. Mas como eu falei antes, né, uma pessoa, no meu entender da minha vida, né, uma pessoa com ansiedade, aquilo estava começando a incomodar, a trazer um certo
desconforto, intensificar a minha ansiedade, mas eu estava deixando rolar, assim, por debaixo do tapete. Estava fingindo que não estava vendo. Acho que um dos momentos foi quando eu recebi realmente muita informação de uma vez só, e não vou fazer aqui um julgamento de que foi ruim, pelo contrário, eu recebia muitas críticas positivas e construtivas, sempre com muito respeito de todos, mas eu estava vendo que estava muito e que eu queria muito uma validação. Eu queria muito um resultado positivo. E às vezes um feedback positivo já não era mais o suficiente para mim. Eu queria muito super, hiper, mega positivo, sabe? Vai nessa, tá com tudo. E aí não era isso que dentro do meu entendimento eu estava recebendo. E é claro que não, porque as pessoas ali também estavam engajando da maneira que elas percebiam que estava sendo bom. Quando a gente vai sempre, e isso faz parte, eu acho que da ansiedade, pelo menos da minha, né? Quando a gente tem, assim, ansiedade, a gente vai passando a deixar de ficar satisfeito, talvez, com aquele desempenho que já era muito bom, muito obrigada. Aquilo já vira muito comum, eu preciso de outra coisa, né? Eu preciso de mais estímulo, eu preciso de mais, de mais. E eu estava vendo que eu estava usando as redes sociais como válvula de escape para isso, né? Sem parar para realmente cuidar. Então eu acho que chegou um momento, eu não me lembro exatamente quando, mas chegou um momento em que eu falei, já estou com a minha cartela de clientes muito boa, meus pacientes já estão fazendo o boca a boca, que é uma fonte também legal de você construir o seu banco ali, né, digamos assim, de pacientes. É uma cartela como antes? Não posso negar isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma cartela que, por enquanto, está satisfazendo dentro do que eu tenho de tempo para me dedicar ao consultório, né, aos atendimentos com os pacientes. Entendo que a rede social me abriria mais portas, é muito tentador voltar para isso. Eu sei do trabalho que dá, mas ao mesmo tempo é uma boa recompensa. É muito legal trocar informação com os pacientes, com as pessoas que estão vendo o nosso perfil, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber até onde a nossa perna alcança, né? Existem outros projetos já para tocar para frente na minha vida e eu entendo que talvez agora não seja o momento. E eu falei, bom, acho que eu estou começando a me sentir segura para ir diminuindo o ritmo. Eu fazia mais ou menos de postagem, eu acho que umas 2 ou 3 postagens por semana. Fazia muitos stories, interagia ali com o público, mas chegou esse momento que eu decidi ir diminuindo, pelo menos, e eu comuniquei a todos, olha, vamos diminuir porque não estou conseguindo dar conta. Eu já estava com outros projetos, sempre estudando bastante para concurso, para provas de residência, e isso realmente estava começando a tomar muito tempo dessa parte do que eu já queria me comprometer. Então, eu precisei dar um basta. Eu testei mais ou menos uma semana, sem postar nada. Alguns amigos vieram perguntar, você postou alguma coisa? Porque eu não vi. E eu lá fui para começar a me desligar. Falei que eu estava realmente me desligando porque era importante para os projetos que eu tinha mais para frente, mas que nada é definitivo, né? São momentos que a gente vai pensando, que a gente vai entendendo como que a gente está e as nossas necessidades, certo? Eu me senti bem, na primeira semana foi uma coisa muito louca, parecia que eu tava assim com movimentos automáticos, vou lá, né, já involuntariamente, abri meu celular, já apertei ali no íconezinho, vamos lá, vamos ver, não tem ícone, Camila. E aí as pessoas também vinham falar comigo, ai, você viu tal no Instagram do fulano, na rede social de fulano e tal, e eu falava, não vi, me manda. Como assim você não viu? Por que você não viu? Como assim te mandar? E aí eu ia explicando, né? E eu lembro que uma vez, já com isso assim, instalado na minha vida, uma amiga, uma grande amiga minha, Biazinha, ela, acho que, não sei se a gente tirou uma foto juntas ou coisa assim, mas ela publicou e ela falou, eu vou te marcar. E aí ela falou assim, eu esqueci que você é low profile. Aí eu, low profile? Que isso? E aí, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui, pelo amor de Deus. Ela me explicou, né, que low profile é quem não tem muito contato, assim, com rede social, deixa a coisa meio quieta, né? E aí eu falei, tá. Então, assim, se você não sabia o que era low profile, tamo junto, tá? Não se sinta envergonhado, você não está sozinho. Camilinha, acho que só você e mais umas 3 pessoas não devem saber o que é isso. Né?
Agora eu sei. Agora todo mundo acha que você tem 60 anos. Isso, mas é mais ou menos isso, assim. São 30 anos a menos, mas é mais ou menos isso. Mas, ó, você que me conhece também há muito tempo, eu sempre fui uma pessoa super engajadona. Não, você era low profile. Eu sempre fui low profile de tudo. Agora eu tenho uma outra historiazinha pra contar, que foi quando eu fui comunicar ao meu noivo sobre a minha saída da rede social. A gente era o tipo de casal, assim, que se mandava tudo durante o dia. A gente viu uma coisa engraçada, a gente viu alguma coisa séria, a gente manda. E a gente manda. A gente quase já conversava só dessa maneira, entendeu? Se era um oi de um meme de sei lá quem e tal. Porque a gente não se encontrava com tanta frequência, né? E aí, como que eu falo pra ele que um dos nossos meios de comunicação vai se acabar por minha parte? É claro que como meu parceiraço, meu companheiro, ele aprovou, mas foi a primeira coisa que ele falou. Pra quem que eu vou ficar mandando meme? Pra quem que eu vou ficar mandando coisas do Instagram, como a gente troca? E aquilo bateu assim no meu coração, como se fosse a gente tá se despedindo, você tá indo pro outro lado do mundo. E aí, eu acho que foi a pessoa que mais sentiu, assim. A Viquinha também mandou outras perguntas. A gente estava conversando outro dia, eu e ela me falou isso, né? Como que você consegue participar da vida das pessoas? E aí eu falei, caramba, algumas pessoas realmente eu não tenho mais contato. Mas, por outro lado, eu acho que uma coisa muito legal aconteceu, que foi estimular a conversa. Seja por troca de mensagem, seja marcando para sair. Vamos tomar um cafezinho? Vamos conversar? Depende, sim, da disponibilidade de cada um, mas a gente consegue arranjar um jeito de fazer isso, né? Antigamente tinha, assim, um receio de ter essa distância, mas hoje em dia eu vejo que a coisa consegue fluir de uma outra maneira. E aí eu deixo bem claro que, assim, isso também tem muito a ver com a rede social, os meus amigos, que eu tenho, disponibilidade deles, a gente já tem o hábito realmente de se encontrar bastante, a gente gosta muito disso, então eu me sinto satisfeita com o que eu tenho hoje. Amigas que estão longe, amigas que estão fora do país, a gente troca mensagens, né? Então é uma maneira que a gente conseguiu encontrar e que foi... eu sei que vem muito esforço da parte deles nesse sentido, mas até que ponto também pela rede social não ia ser uma coisa talvez um pouco mais superficial, né? Então, foi uma reflexão que eu fiz, eu acho que do modo como está hoje, né, pra minha vida, tá tudo fluindo super bem. Inclusive com o meu noivo, que ele continua a me mandar as coisas engraçadas por mensagem. Eu que não consigo mandar muito. Anos depois, assim, né, de estar sem a rede social, eu não vejo a menor, pra mim, eu não vejo a necessidade de estar lá, de consumir aquele conteúdo, de ter o contato com a vida dos meus amigos ou coisa assim dessa maneira. No meu caso, eu me sinto ainda mais próxima dos meus amigos, da minha rede de amigos, de pessoas que eu amo, da minha rede social, sem as redes sociais, né? Sem me ver meio que com essa ferramenta como a principal para estar participando da vida deles. Tiveram amigos que eu acabei perdendo um pouco de contato. Ciclos também acontecem, né? Nem sempre as pessoas conseguem acompanhar de fato o ciclo inteiro da vida de um amigo. Às vezes a gente está mais presente, às vezes não. E isso até me lembra um pouco o episódio da Vicky, que ela fala sobre ex-melhor amiga. Se você não ouviu, por sinal, ouça, porque é maravilhoso. Aliás, ouça todos os episódios, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e acompanhem sempre, sempre, sempre essa pessoa maravilhosa, Vicky, e os próximos episódios. Um beijão. E é isso, gente. Camilinha maravilhosa. Obrigada, Camilinha, por compartilhar a sua vida offline com a gente e se permitir estar online aqui nesse podcast. Na nossa familhinha, pequena ainda, mas que já está se tornando cada vez mais uma familhinha aqui do Vic Disse. Eu amei todos os pontos que ela falou, assim. E tô curiosa, né? Tô curiosa para será que eu vou me tornar uma futura Camilinha? Será que eu vou ser mais ou menos? Acho que não, né? Porque como eu estou comprometida aqui com o podcast, eventualmente algumas coisas vão chegar pra mim, né? Mas em relação à vida profissional, cara, assim, né? Não quero terminar com polêmica, mas eu
Não esperem de mim um perfil de psicologia, tá? Não esperem de mim um Vic Psi, Psi Vic. Isso não vai acontecer. Eu não quero mais uma coisa na minha vida com uma obrigatoriedade de estar online. Eu odeio esta obrigatoriedade de estar online. E eu queria saber de você. O que você sentiu ouvindo eu e a Camilinha falar sobre esse querer e não querer acompanhar, esse querer estar online e não querer estar online. Algum momento você já pensou nisso? Você acha que você consegue estar offline? Você gosta super de estar online e isso não te prejudica em nada? Ou você já tá meio que andando no barco, né? Tá todo mundo online, então eu vou ter que estar também, mas isso não me faz bem. Como é que é a sua relação com a internet, com o fato de estar online? E eu queria lembrar a vocês que a gente tem um e-mail, tá? É vickedisse@gmail.com. Se você quiser se sentir à vontade, né, para compartilhar um processo ou uma história comigo, você fica à vontade para me escrever, tá? Porque vocês são os safados. Vocês me mandam DM no Instagram, vocês me mandam áudios no WhatsApp, mensagens no WhatsApp, porque eu digo que eu amo de receber. Mas, pô, tem gente que compartilha coisa muito legal que eu fico, cara, isso daí super daria um episódio pra gente trocar uma ideia. Então, mandem coisas pro vickedisse@gmail.com, tá? Que eu tô te esperando pra te ouvir. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Beijo! Esse programa foi editado por Bruno Napo.